aos nossos semelhantes, vamos demonstrar que o amor igual delimpa, fácil é partilhar. Gostaria de saudar a igreja na paz de Jesus Cristo. Amém? Como é bom estar louvando, adorando a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria, de honra, estar com os irmãos nesta sexta conferência, neste sexto congresso de missões. Quero realmente agradecer à amada igreja, aos pastores, os irmãos, e em nome da igreja perseguida, em nome da igreja realmente que paga um alto preço para servir ao Senhor, a portas abertas, quer também dar a cada um de vocês, em nome da igreja perseguida, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Irmãos, eu quero meditar, eu quero deixar uma reflexão para cada um de nós, que o Espírito de Deus possa colocar no meu e no seu coração, o entendimento para esta palavra, e depois quero compartilhar com vocês um pouco de algumas viagens. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o Iraque. Eu cheguei do Iraque dia 21 de abril, e nos últimos 4 anos, eu fiz 4 viagens que têm mudado a minha vida. Eu tive o privilégio de ir para o Irã, em 2006, depois, no final de 2006, eu fui a Bailique, é um arquipélago brasileiro, com 52 ilhas, onde vivem comunidades ribeirinhos do Amazonas. Depois eu fui para a China e Coreia do Norte. Foi uma viagem assim, muito transformadora, conhecer os nossos irmãos que vivem em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. E aí em abril deste ano, eu fui visitar o Antônio e a Rebeca no Kurdistão iraquiano. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé e possam abrir as suas Bíblias comigo. Nós vamos ler um verso no capítulo 4 de Atos, e depois eu vou comentar alguns versos, mas a nossa proposta é de compartilhar com a amada igreja quando a nossa obra missionária é eficaz. Irmãos, capítulo 4, livro de Atos dos Apóstolos, e o verso de número 10. Quero ler com a igreja o verso de número 10. Tem um contexto aqui, lá no capítulo 3, bem conhecido da igreja, aonde Pedro e João, diante da porta formosa, eles fazem um grande milagre. Eu me maravilho porque cada um de nós acho que precisa disso, dessa ousadia, de Pedro olhar para alguém que espera alguma coisa. Aquele paralítico de nascença espera alguma coisa, talvez ele esperasse mesmo uma esmola, mas Pedro, fitando os olhos nele, diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Que ousadia! E ele depois prega, e a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas aceitam Jesus. E aí vem o primeiro momento de perseguição que a Bíblia nos relata. É o primeiro momento de perseguição na Bíblia, porque logo depois de curar, de anunciar a palavra de Deus, Pedro e João vão para a prisão, mas eles estão diante do mesmo sinédrio, e agora a situação é um pouco diferente, porque esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, e ele diz assim no verso 10, Jesus dizendo: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Oremos. Pai, não há privilégio maior do que poder invocar o nome de Jesus Cristo, e é em nome de Jesus que nós ousamos nos apresentar como tua igreja, como teu povo, como teu servo, pedindo-te, ó Deus, graça, misericórdia, para que possamos juntos refletir na tua palavra.
nós cremos no poder desta palavra e cremos também que o poder do Espírito Santo de Deus traz a cada um de nós tudo aquilo, Pai, que te apraz. Pai, dá-nos corações sinceros, motivações corretas, mentes abertas e, sobretudo, submissão à tua vontade. Para, Senhor, nesta noite, recebemos de ti tudo aquilo que tu tens para nós. Assim oramos, crendo no poder e no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados irmãos, como eu estava então falando desse pano de fundo, da igreja, que agora esse Pedro que diz assim, é um Pedro que tem outra ousadia. Uma obra missionária eficaz, irmãos e amada igreja. A nossa obra missionária, ela é efetiva, ela é eficaz quando não há cultos a personalidades. A figura central, a figura principal do culto é Jesus Cristo. Aí a nossa obra missionária é eficaz. Notemos que a narrativa aqui, a cura, o milagre, ele está no impessoal. Não diz assim, em nome de Jesus, eu curei aquele homem. Não, não é assim que diz. Porque ao Pedro dizer, em nome de Jesus, este está curado. Quando Pedro diz isso, ele transfere totalmente tudo para Jesus. A glória é totalmente e só para Jesus. E é por isso que Pedro diz, em nome de Jesus, ó Nazareno, este está curado. O milagre não depende de nós, o milagre não depende de mim, mas o milagre depende do nome de Jesus, do poder de Jesus. E a nossa obra missionária é eficaz, irmãos, quando nós não precisamos de aplauso, de placa de neon, de holofote. Nós só precisamos, como disse o apóstolo Paulo, diminuir para que ele cresça e para que ele sim faça a sua vontade. É um pouco diferente nos dias que vivemos, onde muitas e muitas lideranças equivocadamente roubam a glória de Deus, e Deus diz que não divide a sua glória com ninguém. Então eu vejo aqui um Pedro diferente. Vejam só o verso 12 do mesmo capítulo. O verso 12 continua dizendo assim na palavra de Deus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Graças a Deus, porque não há outro nome senão o nome de Jesus. A nossa obra missionária, ela é eficaz quando a mensagem da salvação, ela é central em tudo que fizermos. A mensagem da cruz. Amados, talvez um dos homens, um dos maiores pregadores vivos do nosso século, o pastor que já está lá com mais de 90 anos, Billy Graham. De cada 10 mensagens de Billy Graham, 8 falavam da cruz, porque ele dizia, não há outra mensagem senão a cruz. Pedro e João estão diante do mesmo sinédrio que mandou Jesus à cruz. São os mesmos fariseus e saduceus. Ali está Caifás, ali estão os líderes religiosos. Mas agora não é mais aquele Pedro que nega, não é mais aquele Pedro intimidado, amedrontado, mas é um Pedro cheio do Espírito Santo. E ele não se cala, e ele diz: vocês mandaram à cruz o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. A nossa obra e o nosso ministério são eficazes quando a cruz é a obra central, quando a nossa mensagem direciona para a cruz, porque na cruz, Jesus de Nazaré venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, derramando o seu sangue
Por isso, amados, nós não precisamos acrescentar outra mensagem, não há outra, senão a cruz. É um pouco diferente também nos nossos dias, aonde muitos programas de rádio, televisão, muitas pregações são mais de autoajuda, de promoção, não é? De muitas coisas e menos da cruz. Pouco tem se falado, irmãos, da volta de Jesus. Aliás, tem correntes e pensamentos hoje de que as pessoas dizem surpreendentemente assim: Jesus não volta agora não, porque eu vou me casar. Jesus não volta não, porque eu estou construindo uma mansão lá no lugar tão bonito. Como se houvesse, né? Como se existisse alguma coisa melhor do que a volta de Jesus. Amados, vamos em frente, mais rapidamente alguns versos só para a gente entrar. Mas creio que o Espírito do Senhor está trabalhando nos nossos corações. Amados, o verso 13. Vejam que no verso 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmão e irmã, eu peço ao Espírito de Deus, mas eu peço ao Senhor que ajude a cada um de nós a sermos percebidos na sociedade, na família, na escola, no trabalho, como servos e servas de Deus. Mas eu creio, irmãos, que vivemos tempos, principalmente no Brasil, aonde o nosso Evangelho e o nosso Deus precisam ser pregados pela nossa atitude, pelo nosso caráter, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Porque através do nosso viver, as pessoas vão ver e vão querer ou não a nossa fé, o nosso Cristo e o nosso Deus. Eles reconhecem que Pedro e João, eles eram incultos. Principalmente eles dizem: mas não é aqueles pescador lá, não é aquele homem sem cultura, como ele pode falar com tanta intrepidez, como ele fala com tanta ousadia? É impossível, alguma coisa está diferente. E eles reconhecem que eles haviam estado com Jesus. Será, irmãos, que as pessoas reconhecem que nós, eu e você, temos estado com Jesus? A nossa obra missionária, ela só é eficaz quando ela não se retrai, ela não se encolhe diante das circunstâncias difíceis. A minha fé, a sua fé, ela não pode ser situacional. Está tudo bem, a minha fé vai bem. Eu passo uma luta, uma dificuldade, porque nós também vivemos hoje um evangelho muitas vezes sendo pregado, de que você é um vitorioso, e é mais que vencedor, mas que você também fique sabendo que o Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você não tem tido aflição, alguma coisa está errada. Ou você não está no mundo, ou você então não tem experimentado a palavra. Porque Deus em Cristo, quando Ele nos disse isso, é que Ele disse também: olha, é aí que eu vou estar com vocês. É quando a coisa ficar difícil, é quando as provas vierem, é quando as dificuldades aparecerem, que nós vamos juntos caminhar. E Jesus diz para nós que aí é que Ele vai lapidar, é aí que Ele vai formar, é aí que Ele vai, fundir o nosso caráter. Amados, Pedro e João não se intimidam, eles não se intimidam diante disso. Irmãos, é muito bom nós estarmos num culto como este, e o louvor, e o coral, e nós cantarmos, e darmos a paz de Jesus. Que privilégio! E nós estamos aqui em oração, e abrindo a palavra de Deus, é muito bom. Agora a mesma ousadia
dentro da igreja, com o louvor, com a oração, com a unção do pastor, dos líderes. Esse mesmo Espírito tem que estar com a gente no mercado na segunda-feira, tem que estar lá na casa com o cônjuge e com os filhos, tem que estar lá na sociedade. Então, irmãos, em nome da justiça, em nome da ética, em nome da liberdade, em nome do Evangelho de Jesus Cristo, não vamos nos dobrar quando as estruturas do mal quiserem nos oprimir, quando Satanás lançar os seus ardis e os seus dardos contra nós, porque a palavra de Deus diz: é o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, porque quem peleja por nós é o Senhor. E a nossa obra missionária, ela só é realmente efetiva, só é eficaz quando nós somos um povo na presença do Senhor aqui na igreja, e também somos crentes, cheios do Espírito Santo, aonde o Senhor nos levar, aonde Ele quiser nos colocar. Que Deus nos levante por um povo forte e corajoso, que esta igreja seja conhecida pelo poder e ousadia do Espírito Santo de Deus, que estava ali com Pedro e João diante do Sinédrio. Agora mesmo, diante daquela situação, eles sabem que correm risco de vida, mas agora sabem também que a morte já não os assusta. Então, irmãos, diante das situações mais opressivas, sejam elas materiais ou espirituais, que nós possamos resistir em nome de Jesus. Verso 14: vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Irmãos, que maravilha! Deixa Jesus fazer a obra. Sabe por quê? Porque quando Ele faz, é Ele que garante, é Ele que realmente recebe todo o louvor, toda a adoração. Irmãos, a nossa obra missionária, ela só é eficaz quando os fatos forem menores que as propagandas. Irmãos, quantas vezes nós queremos dar ajuda para Deus, Irmão, você não foi no culto domingo, estava uma bênção, irmão. Mas olha, uma irmã foi curada de um tumor cerebral, e Deus cura de tumor cerebral. Mas a irmã foi curada de dor de cabeça, então é dor de cabeça, irmão. Não precisa aumentar, não precisa dar nenhuma ajuda para Jesus, não precisa, porque Ele é glorificado em curar uma dor de cabeça, Ele é glorificado em curar um tumor cerebral, da mesma maneira, porque Ele é Deus, faz o que quer, quando quer e como quer. Irmãos, a nossa obra missionária, vamos dizer assim, a nossa obra missionária, ela tem que ser assim, Então, os fatos são maiores. Pedro não estava saindo gritando: olha aqui, olha o paralítico aqui, não. Eles olhavam para o paralítico e diziam: mas o que aconteceu? A obra foi grande. Olha, esse aqui nós conhecemos, ele estava lá desde nascença. Mas aí Pedro, diz assim: em nome de Jesus, o Nazareno, este está curado. E depois, ele não diz mais nada, as outras pessoas começam a dizer: nós estamos vendo, era ele sim, eu reconheço, era esse que estava aqui na porta da igreja. Amados, a nossa obra missionária, o nosso ministério, a nossa vida com o Senhor não precisa ser inflada, porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então nós não precisamos acrescentar nada, simplesmente dizer que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. A Ele honra, glórias e louvor. Quanta diferença, muitas vezes hoje, a gente querendo, irmão, o culto estava uma benção, estava, olha, 50 se salvaram, se contou direito, amém. Se foi só 40, é só 40, irmãos, mas a Ele toda a honra, toda a glória. E quero colocar o último verso aqui, verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Eles estavam preocupados, eles estavam assim, muito preocupados. Os religiosos, os fariseus e saduceus,
o Império Romano, eles estavam muito preocupados, porque a fala de João, a fala de Pedro, era uma fala que tinha e que trazia o poder de Deus. E aí eles falam: nós temos que ameaçar. Sabe por que eles têm que ameaçar? Porque eles têm que intimidar. Porque se nós não ameaçarmos, se nós não mandarmos esse povo para a prisão, eles vão ganhar esse povo. Eles já estão ganhando 5.000 aqui, eles vão ganhar mais. Nós precisamos ameaçá-los. Amados, a nossa obra missionária é eficaz quando o nosso potencial de contágio é real. Irmãos, me maravilha quando Jesus toca o leproso, porque naquela época todo mundo sabe, não é? Não podia tocar o leproso, vai ficar leproso. Mas quando Jesus toca o leproso fica curado, porque Jesus contagia aquele leproso com a sua virtude. Quando aquela mulher com fluxo de sangue e toca nas vestes, sai virtude. Irmãos, quando eu e você oramos, quando eu e você abençoamos, abençoado está, porque é no nome de Jesus que nós o fazemos. Então, meus irmãos, o nosso potencial de contágio tem que ser real. Eu fico muito feliz de ver o crescimento da igreja evangélica brasileira. Alguns falam em 30, em 40 milhões, mas eu deixo aqui, irmãos, uma reflexão e uma pergunta para o meu coração e para o seu coração. Alguma coisa está errada com a igreja evangélica brasileira, porque 30 milhões, 40 milhões de crentes já tinham mudado essa nação. A corrupção tinha que ser menor, a falta de caráter tinha que ser menor. Nós tínhamos que contagiar muito mais a sociedade, não é verdade, irmãos? Porque um Daniel mudou a história, um José mudou a história. Então, alguma coisa está faltando como poder de contágio da igreja. E Jesus, não sou eu, irmãos, a palavra de Deus, Jesus disse que quando o sal não faz aquilo que ele se presta a fazer, para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Olha a responsabilidade da igreja e de nós crentes em Jesus Cristo. Eu deixo aqui, irmãos, esta palavra, lá no final, eu fico maravilhado, porque eles vão, para a prisão, e aí a igreja perseguida entra, e de repente, oração, não é, irmãos? Oração de poder. Eu creio que todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, já experimentamos oração de poder, amém? Mas eu quero lhes afirmar com toda a segurança, em nome de Jesus, nenhuma reunião de oração, por mais poderosa que você já tenha ido, que você já tenha estado, foi igual essa. Terremotos começaram a acontecer. Eu não sei se era do céu ou da terra, mas as coisas começaram a acontecer, e de repente, eles ficaram livres da prisão. Irmão Aguinaldo, eu já fui numa reunião de oração, onde o fogo caiu, eu vi anjo, eu vi, isso, eu vi milagre, amém, glória a Deus. Mas é aí que eu quero que eu e você terminamos de ler o capítulo 4, porque quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles tiveram vontade de evangelizar. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles quiseram entregar um folheto, eles quiseram realmente dar toda a honra e glória a Jesus. Então, para que eu e você queremos estar cheios do Espírito Santo? Não é para ser super crentes, não é para ter fama, não é para ter nada disso, é simplesmente para anunciar o reino, para dizer que Jesus é Senhor, é Salvador, é único e é suficiente. Ele perdoa pecados, liberta o homem, faz uma prostituta virar dama, um homem promíscuo se tornar cavalheiro, porque o poder do Evangelho transforma. E é esse poder, irmãos, que nós desejamos e queremos para esta igreja, para as nossas vidas, e que assim o nosso evangelismo, a nossa pregação e a nossa obra missionária sejam eficazes. Amém? Irmãos, nós terminamos falando de oração,
Então eu queria pedir para os irmãos da técnica que nos ajudam, acho que apagar só essa luz aqui, se possível, porque para a gente ver um pouco melhor ali, eu queria passar para vocês um vídeo de 6 minutos, ele é curto, mas ele fala profundamente aos nossos corações sobre oração. Não existe evangelho sem oração, sem intercessão. E eu creio, irmão, no poder da oração, porque ela é bíblica, né? E nós vamos assistir aqui um pequeno clipe de alguns minutos. Então, que você possa ser abençoado pelo Senhor nesse clipe e que possamos ser desafiados. É uma história real e verdadeira. Not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say, he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering."
This warmth was the energy God gave me to feel. Physically, the heat of prayer was my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. This is impossible. We can't explain it. About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. And that was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Obrigado, eles precisaram, né, cortar o som para não dar interferência. Obrigado, nós vamos... Sabe, esse final do filme me chama, assim, muita atenção, uma coisa muito simples, mas assim, creia. Mas não basta crer. Precisa ter ação, não é? Creia, você crê, eu creio, irmão, então ora. Mas ora com fé. Ora crendo. Porque quando a gente ora crendo, as coisas acontecem. Irmãos, eu me maravilho, 6 meses antes, não é? Que Deus é esse? Ele vai tocando no coração de pessoas em lugares do mundo, para orar por um homem que dá um grito. Você viu aquele grito do Alexander? Eu vejo que aquele grito é o mesmo grito, irmãos, daquele, sabe, aquele homem que estava à beira do caminho, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Saiu do fundo da alma. Alexander tem viajado muitos países. Russo, falando com inglês assim, todo diferente, mas cheio do Espírito Santo. Amados, eu quero, antes de mostrar para vocês algumas fotos da viagem para o Iraque, eu quero deixar um nome aqui hoje à noite, que tem muito a ver com o Alexander. Pastor Daniel. O pastor Daniel é o meu e o seu irmão do Vietnã. O pastor Daniel foi preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele poderia, para ficar livre da prisão, negar a sua fé. E ele não negou a sua fé e foi preso. A sua prisão, ela tinha 1 metro quadrado. Você consegue imaginar uma prisão? Está certo que um vietnamita, ele é pequeno. Os vietnamitas são de estatura pequena. Mas você consegue pensar em alguém dentro de um espaço de 1 metro quadrado? Agora pense no irmão, num espaço de 1 metro quadrado por 6 meses, fazendo suas necessidades fisiológicas, comendo de uma maneira como um animal.
E algumas vezes as pessoas dizem assim: Daniel, quer sair? Já sabe o que tem que fazer, negar a sua fé. Chegou um momento, o pastor Daniel, com as suas mãos para trás, num bambu, naquele ajoelhado ali e tal, ele virou um corcunda, irmãos. Ele é um homem hoje, um corcunda. E ele estava muito cansado. E ele relata para a gente o seguinte: a oração dele, irmãos, foi essa: papai, me leva, eu estou cansado. Papai, me leva porque eu não aguento mais. Essa foi a oração do pastor Daniel no Vietnã, preso dentro de um cubículo de 1 metro. Quando ele fez essa oração, ele sentiu no seu ombro uma mão, dizendo claramente para o coração e para o ouvido dele: Daniel, tenho eu ainda obra na tua vida. Sabe, irmãos, de uma maneira milagrosa, o pastor Daniel foi, na outra manhã, transferido de prisão. E ele dizia: eu pensei que ia, ficar livre. Ele foi transferido para uma primeira prisão. A prisão do pastor Daniel demorou 3 anos, e em 3 anos ele passou por 3 prisões. 1 ano, 1 ano e 1 ano. E, irmãos, na primeira prisão que o pastor Daniel foi, durante aquele 1 ano, ele relata assim: Aguinaldo, não foi um, não foram alguns, todas as pessoas, todas, irmãos, todas as pessoas daquela primeira prisão vieram a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daí disseram: mas o que tem esse homem? Tira esse homem daqui. Mandavam ele para a segunda prisão. Todas as pessoas, todas as pessoas se converteram. Ele foi para a terceira prisão. Todas as pessoas, todas. Aí o pessoal do Vietnã disse: solta esse homem, manda ele para algum lugar muito longe, porque não tem jeito, a gente põe ele na cadeia, a cadeia vira uma igreja, a prisão vira uma igreja. Depois de quase 3 anos, o relato de Daniel, um homem corcunda, ele entendeu: Deus disse que tinha obra na minha vida, e ele tem realizado obra na vida do pastor Daniel. Irmãos, quantos Daniéis tem pelo mundo? Quantas coisas, irmãos. Amados, nós precisamos, como igreja livre, como aquele povo que tem o privilégio num país como o Brasil, usando tantas Bíblias, tantas versões, não é? Ter mais compromisso com a obra do Senhor. Nós precisamos valorizar mais a nossa liberdade, porque existem irmãos em muitos lugares do mundo que têm pago um alto preço pelo Evangelho, ou por ser, se declararem cristãos. Quero mostrar algumas fotos para vocês, e vamos, terminando depois por aqui. Eu acho importante, só para algumas pessoas que talvez, nem sei se todos conhecem a missão Portas Abertas, mas é importante você saber que a missão Portas Abertas, ela está em quase 50 países, ela tem um apoio missionário. Muitas pessoas perguntam: Aguinaldo, a igreja, a missão Portas Abertas envia missionário? Não, nós não enviamos missionários. Então, olha, 3 coisas que eu quero dizer para vocês que vocês estão lendo aí, Nós apoiamos comunidades cristãs perseguidas, aonde o evangelho não pode ser pregado livremente, na maioria dos países islâmicos, em alguns países orientais e alguns países, que não pode ser pregado o evangelho. Então, está aí você sabendo o primeiro. O segundo, nós não enviamos missionários, mas nós nos preocupamos com missionários e, sobretudo, com a igreja local, em lugar onde há perseguição. Irmãos, às vezes, algumas pessoas saem, e investem. Assim, olha, eu outro dia, estava compartilhando com umas pessoas, disse assim: Aguinaldo, nós mandamos um grupo de apoio para uma pequena aldeia da Mongólia. Sabem por quê? Porque naquela aldeia havia uma família cristã.
e ela é a única esperança de que o evangelho ali continue, né, como uma semente, como uma centelha. Então é um tipo de trabalho que a missão Portas Abertas faz. A nossa filosofia é jamais atuar por conta própria. Nós não atuamos por conta própria. Então nós atuamos em parcerias com missões e agências. Eu vi os trabalhos que vocês fazem com a Ame, a Margareta, com o pastor Jonathan, com o pessoal da Antioquia. É muito bom isso. Nós também fazemos algumas coisas. Fatos relevantes, só para lembrar: 1955, a primeira viagem missionária do irmão André. Por isso ele foi, depois ficou conhecido lá como o contrabandista de Deus. Eu tive o privilégio de estar com o irmão André recentemente, e ele está com 83 anos, ativo, viajando, planejando, e uma bênção. Aí está o irmão André. O Marcos é meu amigo, que foi comigo para a Coreia do Norte, e nós vamos falar só amanhã à noite. Irmãos, no dia 21 de abril eu voltei do Iraque, e no dia 24 eu colhi aqui duas notícias, Homens bomba mata 60 numa mesquita. Aí no dia 23, olha lá, mais 89. Acho que todos nós sabemos, que é muita explosão, muita morte, muita violência ali. Irmãos, vocês têm ideia quantas pessoas morrem no Brasil, por dia, vítima de arma de fogo e violência urbana? 134 pessoas. Folha de São Paulo, de 2 semanas atrás: 134 brasileiros morrem por dia, vítimas de arma de fogo por violência urbana. Não é só lá no Iraque que está tendo guerra, tem guerra aqui também, outro tipo de guerra. Então no dia 11 de abril, eu e o Douglas, que é o secretário da missão Portas Abertas, fomos para o Kurdistão iraquiano. E eu quero contar nessas, pequena viagem, algumas bênçãos de Deus para você, igreja do Senhor. Toda viagem missionária, eu gosto que Deus fala assim, Ele às vezes nos deixa, saber e ver coisas grandes, mas às vezes são detalhes, tão mimo, carinho de Deus para com a gente. Nós viajamos daqui até a Itália, dormindo na madrugada, e há uma jovem ali atrás, e na manhã quando acordamos, eu e o Douglas falando de Portas Abertas, a moça atrás do nosso banco, no avião que tem 300 pessoas, ela foi ficar atrás do nosso banco, e ela disse assim: eu não pude deixar de ouvir vocês dois falando, é da missão Portas Abertas que vocês estão dizendo? Sim, nós estamos falando da missão Portas Abertas, nós estamos indo para o Iraque, para o Kurdistão. E ela diz: olha, eu sou missionária da Kairos, tenho 28 anos e 17 anos traduzindo a Bíblia na Indonésia. Eu também louvo a Deus, eu também sirvo a Deus, eu também estou fazendo a obra missionária. E aí eu disse: Lilian, o que você precisa? Ela diz: Aguinaldo, peça oração para que o Senhor abra as portas para o meu visto definitivo. Está aí, irmãos. Eu disse para ela: Lília, onde eu passar, eu vou falar que você pediu oração. Não é? Um Deus maravilhoso. Já começou a viagem assim, colocando a Lília no nosso caminho. Só para você ter uma noção, aonde fica aí, olha, tá vendo? A Irã, Síria, o Iraque aqui, depois o Kurdistão nessa faixa mais alaranjada. Alguns dados aí, eu não vou perder muito tempo com isso, vocês estão conseguindo ler alguma coisa, mas também não é tão importante, é só para perceber que são 26 milhões de pessoas, sem a maioria muçulmanos, ali no Kurdistão iraquiano. Esse negócio de xiita, sunita, para quem quiser depois mais explicação, a gente pode deixar a apresentação, é só para ter uma ideia, que o que importa aqui, ambos baseiam a sua crença no Alcorão. Mais um pouco de falar deles, onde eles estão, porque o islamismo tem crescido muito, muito, e nós vamos ver um pouco amanhã na apresentação, algumas cidades do Kurdistão importantes, a Alta Mesopotâmia, o Monte Ararat, e agora está aqui, o Tonho é um brasileiro, Antônio, depois vocês vão ver a próxima foto, o Antônio é um brasileiro, a Rebeca é uma americana.
eles saíram para fazer missões, pastores e amada igreja, entregar Bíblias no interior da China, em 2004. E aí eles, participando de um projeto lá para entregar a Bíblia, se conheceram e de repente se casaram, e eles foram para a lua de mel em 2005 em Bagdá. E quem lembra, em janeiro, março de 2005, teve aquela situação dos bombardeios americanos, e o Antônio ali escolheu uma cidade perto, a cidade de Doru, aonde nós estivemos com ele. Então a escolha do Tonho e Rebeca fizeram de Doru a cidade natal do João Elias. O João Elias está com 1 ano e 8 meses, e na semana que nós ficamos juntos, eu só ouvi ele falar ya, quer dizer, eu quero sim, porque o pai fala em português, a mãe fala inglês, e as outras pessoas falam em curdo com ele. Então ele está ainda processando, não consegue falar muito bem. A cidade, e aqui tem uma coisinha interessante, eu estava aprendendo, né? Quando você vai fazer missões em outro país, eu vi ali o Itamar, né? Ele pode falar muita coisa, os irmãos aqui de missões. A gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar o povo, a gente tem que respeitar a língua, uma série de coisas. E eu comecei a ver o Antônio respeitar a cultura do Kurdistão, amados. Nessa foto aí do seu lado direito, está vendo aquela torre maiorzinha? Aquilo ali é um minareto. O que serve o minareto? 5 vezes por dia, eles ali começam a falar, né, no mundo muçulmano, é a chamada para oração. E daí o Antônio me surpreende. Começou a tocar lá a chamada, ele, vamos orar. Eu falei, mas isso aí não é um negócio dos muçulmanos? Ele falou, sim, mas olha que bênção, que coisa boa. Eu estou aqui, ainda tenho uma chamada para oração. A diferença é que eles vão orar para lá, eu vou orar para Jesus de Nazaré. Mas seria bom se no Brasil a gente tivesse 5 vezes ao dia alguém chamando para orar. Quem sabe a gente ia melhorar a nossa disciplina de oração. Eu falei, é verdade, Antônio, estou aprendendo alguma coisa nova. Porque ele falou, assim, eu não estou no país, eu tenho que respeitar a cultura. A diferença é que eu oro em nome de Jesus. Eu falei, que beleza, Antônio. E ele disse assim para mim, olha, Jesus ama todas as torcidas, viu? Isso aqui foi só para realmente agradar o Antônio, porque o Antônio é São Paulino e eu também. Aí nós levamos uma camisa para ele, lá assim, perseverando na fé, um modelo não convencional para testemunhar os valores e crença. Me impressionou quando o Antônio disse assim, amados, irmão Aguinaldo, eu vim aqui para o Kurdistão, para o Iraque, não foi para fazer missões por 1 ano, nem por 10 anos, eu vim morrer aqui, Aguinaldo, eu, Rebeca, eu vim morrer aqui, eu amo esse povo, eu quero falar para eles do amor de Jesus. Mas Aguinaldo, se eu estivesse fazendo uma missão, né, aonde a minha igreja liga e diz assim, e aí Antônio, quantos se converteram? Olha, passou só 1 ano e meio por enquanto, só em 1 ano e meio, pode voltar, vamos cortar o sustento, você não está sendo efetivo, não está sendo eficiente. Mas lá, ele não pode bater na porta das pessoas e falar de Jesus. Talvez se ele bater na porta e começar a falar Jesus, vai ser a última porta que ele vai falar, porque vai morrer. Ele precisa pregar o evangelho com a sua vida, com as suas atitudes. Então ele vai conquistando as pessoas, e vocês vão ver algumas coisas diferentes. Esse Antônio, ele vai dando um testemunho devagar. Ele é professor na escola, a primeira escola do Iraque, onde meninos e meninas estudam juntos, são alfabetizados em inglês, é uma escola elitizada. Aqui estão os futuros líderes da nação. Ele dá aula de geografia, história, de educação física, a Rebeca dá aula de inglês, e de repente no meio das aulas, vem uma aula de história do Império Romano, e aí ele começa a falar do Império Romano, e aí ele começa a falar de Jesus, e aí ele começa a falar, e aí ele tem uma oportunidade, e aí as crianças ficam interessadas, e aí o diretor da escola fala, Antônio, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando. Ele começa a conversar com o diretor da escola, que é um grande líder religioso, que é uma pessoa influente na cidade, e ele diz assim, olha, esse Antônio tem umas perguntas difíceis, porque
Porque quando ele fala do profeta Issa é Jesus para os islâmicos. E quando ele fala do profeta Issa, eu não me aguento, mas eu não posso falar para as outras pessoas. Mas eu e ele aqui já estamos tendo uns papos profundos do profeta Issa. E Antônio está dizendo para ele, falando para ele da Bíblia, e ele respeita muito Antônio. De repente a gente foi para um culto, e é um culto meio secreto da igreja síria, e aí chega no culto, 6 pessoas, os pratos de comida sobre a mesa, e a gente está comendo ali, o pastor abençoando, fazendo oração, falando da filha, e a menina está melhor, já sarou, e não sei o que, e acaba a comida, e o pastor ora, e a gente se encontra daqui tantas semanas de novo, na casa tal. Aí acabou o culto, o Antônio convidou uma família para comer na casa dele, demorou mais de um ano. Depois de um ano, chega lá a família com uma bacia e um lençol branco enrolado. Aí na hora de comer, o muçulmano abriu a bacia, abriu lá o lençol e disse assim: Antônio, eu vim na sua casa jantar, mas eu não posso comer da sua comida, porque você sabe, a minha comida, ela tem todo o ritual islâmico, eu só posso comer essa comida. Aí o Antônio, a Rebeca fala: muito obrigado por você estar aqui, mas nós podíamos comer da sua comida? Nós gostaríamos de comer da sua comida. E aí o Antônio come, e eles jantam, e quando termina o jantar, aquele homem fala: mas Antônio, que negócio é esse? Por que eu não posso comer da sua comida e você pode comer da minha? Sabe por que eu posso comer da sua? Porque não é a comida que me abençoa, é em nome de quem eu oro que abençoa a comida, e eu orei em nome de Jesus. Que Jesus, Antônio? E aí ele começa a falar do profeta Issa, e ele começa a pregar de Jesus. Então você tem que ter uma questão cultural, uma questão de ousadia, mas tem que ter discernimento, tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez, sim, mas tem que ter sabedoria do Senhor. Amados, ensinando e capacitando, causando mudanças transformacionais, eles estão ali se dedicando, eles não são enclausurados. Tem muito missionário no mundo, os irmãos estão aqui missionários. Irmãos, não dá para fazer mais missões indo para a igreja missionária. O missionário vai para o campo, e aí ele fica enclausurado dentro da casa, orando, jejuando, lendo a palavra. Isso é muito bom, mas a sociedade, a comunidade, as pessoas vão dizer: o que esse pessoal veio fazer aqui? O que ele está nos ajudando? O que ele está colaborando? Então é bom ter pedreiro missionário, é bom ter carpinteiro missionário, é bom ter enfermeira missionária, é bom ter médico missionário. Sabe por quê? Porque através dessas oportunidades você vai ter muita eficiência para falar de Jesus. Então eles são professores, eles estão ajudando, transformando, e ao longo da vida vão falando de Jesus. Então é um modelo diferente. Bem, está lá no Iraque, não precisa falar, né? Criança, bola, futebol, brasileiro, né? Criança é criança em todo lugar. Eles fizeram aqui, nós levamos lá uns presentes, eles já pegaram as camisas, saímos correndo lá para o campo, né? Jogando bola com eles, e aí você vai, né? Vamos dizer assim, compartilhando. Aqui nós colocamos essa foto, porque essa foto foi assim também um momento assim diferente. Alcocha ou Eucochita é a cidade, né, do profeta Naum, está aí na sua Bíblia, na planície do Nínive. Amados, nós chegamos numa cidade aonde a língua da cidade é aramaico. Eu tinha ouvido falar: olha, o aramaico está extinto. Não está, irmãos. Em Alcocha se fala aramaico moderno. E é impressionante o relato que eu tenho para vocês. Existem 2 cidades, uma de frente para a outra. A cidade chama Mossul. Mossul é o centro do wahhabismo. O que é o wahhabismo? É a base da Al-Qaeda. É bombardeada toda semana. E ali, o jipe com metralhadora, as pessoas tal, eles perguntam assim: você é um muçulmano extremista? Porque se você não for e entrar nessa cidade, nós não garantimos a sua segurança. Então você não pode entrar lá se você não for um muçulmano extremista. Isso eu já vi em muitos lugares.
perseguição religiosa. Agora, sabe o que aconteceu? Do outro lado, exatamente assim, uma distância parecida com essas duas portas, a cidade de Alcocha, um jipe com metralhadora, com guardas, e o guarda perguntou para nós assim: vocês são cristãos? Se vocês não forem cristãos, vocês não podem entrar aqui, porque nós não garantimos a segurança de vocês. Só pode entrar aqui cristão. E entendam, irmão, quando eles estavam falando cristãos, é a igreja assíria, que é a igreja protestante, evangélicos crentes como nós, e a igreja caldeia, a igreja católica. Ali estão, por quê? É um refúgio. Tem muita gente perseguida, então ali tem um refúgio, para não entrar, para não acontecer algumas coisas. E aí vem o estranho contato do Antônio, porque para ele entrar na cidade, ele pede para a polícia ligar para o padre. Antônio, você vai falar com o padre? Vou falar com o padre. Primeiro que o padre é a única pessoa que fala inglês na cidade, todo mundo fala aramaico. Mas segundo, Aguinaldo, que eu venho aqui ajudar o padre, faz 1 ano e meio. Você ajuda o padre, Antônio? Fiquei chocado, talvez você também. Mas eu quero dizer que missões tem algumas coisas que a gente precisa aprender. O Antônio ficou sabendo que o padre cuida de 580 crianças órfãos de guerra. Nós fomos conhecer, né, o orfanato lá, e daí o padre chega para o Antônio e diz assim: olha, eu respeito muito esse moço, porque ele veio aqui há 1 ano e meio atrás, bateu palma aqui e disse: padre, o que eu posso fazer por você? Mas você, o que você é? Eu sou um crente em Jesus Cristo. Crente em Jesus Cristo? É. E o que você quer? Eu quero te ajudar, padre. Eu quero ajudar a cuidar das crianças. Eu quero servir. Eu vim aqui te servir, padre. Ah, é? É. E o padre está com sabe assim, com um nó na cabeça. Porque o Antônio, depois desse tempo que vai ajudando as crianças, está estudando a Bíblia com o padre. E o padre faz umas perguntas para o Antônio, e o Antônio deixa o padre assim, sabe? Mas padre, olha aqui, padre, olha o que está escrito. Como é que nós vamos? Mas Antônio, você sabe. Como é que? Mas padre, está escrito. E aí eles vão evangelizando, vão trocando. Daí eu conheci lá as crianças e fiquei maravilhado. Isso aqui é a estrada que a gente caminha lá para chegar, né? É que nem a Santos, né? E aí, irmãos, vocês vão ver uma coisa aqui bacana. Você vai subindo, tal. Tá vendo esses buracos aqui, ó, na frente da bandeira? Aí você vai entrando nesses buracos aqui, né? E de repente você vê uma igreja lá dentro. E essa igreja, esses vamos dizer assim, escritos aqui, símbolos de leão, de cruz, né? E aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é aramaico. E sabe o que o padre diz para a gente? Aqui está escrito que os assírios trouxeram aqui nessas cavernas algumas pessoas que se chamavam a seita do caminho. Eles fugiram da perseguição porque eles aceitaram Jesus Cristo. E eles fugiam para as cavernas de Alcocha. Então, Alcocha foi refúgio dos primeiros cristãos. E aí o padre falou uma coisa diferente. Olha, nessas cavernas estavam os primeiros cristãos, aonde não tinha católico, não tinha protestante, mas tinha servos, pessoas que aceitaram Jesus e fugiam. Aí é onde tem o orfanato. Aqui está o Antônio, a Rebeca, dá para ver que ela estava grávida, o João Elias. O jeito brasileiro de agradecer. Na hora de ir embora, a gente assim, sabe, se emocionou muito, né? Toda a despedida. E uma coisa que a Rebeca falou marcou minha vida. Ela disse: Aguinaldo, nós nos encontramos há 1 ano atrás, numa pizzaria em São Paulo. E nós lançamos o projeto missionário, falamos um pouco do trabalho no Iraque. E você disse assim: olha, eu vou apoiar vocês, mas eu quero dizer para você uma coisa, Rebeca e Antônio, eu vou visitar vocês. Você sabe onde a gente mora? Eu falei: não, lá no Kurdistão iraquiano. Eu falei: pois é, então vamos orar porque eu vou visitar vocês. E 1 ano depois, nós fomos lá. A Rebeca diz: Aguinaldo, é bom
vocês poderem contribuir, é muito bom vocês poderem orar, mas marcou as nossas vidas, você sair do Brasil, nós sabemos, né, os caminhos que você teve para percorrer e chegar aqui, e foi muito importante para a nossa vida. Aí uma foto que eu tirei, somos gratos a Jesus que nos permite apoiar esta família no Kurdistão. Aqui eu estava pedindo oração, né, pela gravidez e pelo Daniel que ia chegar, e aí ó, no dia 6 de julho, está aí o Daniel e a Rebeca, né, e o João Elias e o Tonho. Nasceu mais um curdo, filho de brasileira e de americana, e filho de Jesus, né, porque é uma família bonita. Você pode acender a luz para a gente? Irmãos, tem algumas curiosidades no Iraque. Na hora que a gente chega lá no aeroporto, o irmão que está esperando a gente está a 3 quilômetros. Você tem que pegar o ônibus blindado e vai passando pelos muros, porque o aeroporto já explodiu algumas vezes. Então ele tem que ficar lá. Você passa por lugares assim, a gente que não está tão acostumado, né? Assim, a ver tanta arma, tanto isso, tanto aquilo. Aí você passa assim, mas que coisa boa quando você sai dali e você chega e abraça aqueles irmãos brasileiro, americano, irmãos amados, queridos, que falam: olha, eu estou aqui porque eu amo Jesus, porque eu quero falar de Jesus para esse povo. Então, foi uma viagem muito maravilhosa, e eu quero deixar hoje para você aqui o nome do Antônio, da Rebeca, do João Elias e do Daniel. O Iraque faz 50 graus no verão, e no inverno, menos 10, menos 12. Sabe como que o Antônio e a Rebeca se aquecem? Tem 3 horas por dia de energia elétrica na casa deles e em todas as casas. Eles têm uma serpentina assim, onde eles têm que ficar pertinho, que queima querosene com enxofre. E aí eles têm que ficar bem pertinho para se aquecer. São situações que vivem o mundo missionário. Então era isso que eu queria deixar com você. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Eu quero fazer uma oração e voltar a palavra para o nosso pastor, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor coloque, que o Espírito de Deus possa levar ao coração de cada um de vocês aquilo que eu não pude falar, e que Deus nos dê graça para amanhã estarmos juntos de novo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós representamos aqui agora a igreja perseguida, de uma maneira assim especial. Quero colocar diante do Senhor a vida, Senhor, da Lília, pedindo por aquele visto, a vida, Senhor, do Antônio, da Rebeca, do João Elias e do Daniel. Senhor, nesta noite, como igreja do Senhor, nós os abençoamos e declaramos sobre a vida deles toda a provisão, todo o cuidado, todo o poder, todo o amor do Senhor. Pai, agora, todos os projetos, todas as questões missionárias desta igreja estão sendo colocadas diante do teu altar. Cada missionário, cada criança, cada pessoa, cada projeto, cada igreja, visita poderosamente a tua igreja e a abençoa. Como corpo de Cristo, nós aqui nos alegramos e dizemos como a tua palavra: choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Pai, muito obrigado pela obra missionária. Assim eu agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Irmão, pastor. Aleluia. Que Deus continue abençoando o pastor Aguinaldo Cajaí. Sem oração nada é possível. Tudo se torna impossível. E sempre eu tenho pedido, eu acho que foi uma oportunidade muito boa nesta noite, que cada igreja, cada pastor, cada participante desse grupo de irmãos de missões, forma equipes de oração. Tem gente que vai não ter o que fazer, tem muita coisa para fazer. Oração pode mover coisas grandes. Eu sei que pode. Quando o irmão está dizendo, eu tive na divisa do Iraque, eu tive na Turquia, eu estava num restaurante, estava eu mais 2 pastores almoçando no restaurante. De repente uma pessoa entrou no restaurante
chamou um pastor que estava comigo e saíram assim, ficaram numa plataforma. Conversaram, mas ele conhece esse irmão? Aí ele voltou, quem é essa pessoa? Quem é a pessoa? É um missionário que está aqui. Mas quem falou para ele? Ele estava orando no hotel, em Istambul, e Deus mandou que ele viesse aqui no restaurante, que tinha alguém do Brasil que tinha uma palavra e precisava conhecer ele. Você já pensou? É inacreditável. Mas o nosso Deus diz uma coisa assim, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando, irmão, em toda parte da terra. E o Isaac falou uma coisa muito certa quando o irmão estava falando. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente, gente. Como tratar? Hoje, quando o irmão falou, eu lembrei de uma pessoa hoje, um velho que perdeu a esposa, e eu precisava falar de Jesus para ele, mas o cara é tão esquisito. Eu falei para ele, olha, eu comprei o negócio dele, falei, eu tenho uma pessoa, amigo meu, e ele é de uma igreja que chama Assembleia de Deus. Na hora veio. Quando eu falei, um amigo meu que é da Assembleia de Deus, ele não reagiu nem para lá, nem para cá, porque eu vi que o cara é terrível. Falei, só que esse amigo meu tem uma coisa, eu falei assim, ele vai comer num restaurante, antes de comer, ele vai lá e paga. Eu contando para o velho. Ele vai lá e paga. Eu falei, não, mas o senhor não comeu ainda? Aí o irmão disse, não, mas a Bíblia diz assim, a ninguém devais nada no seu amor. Não, mas o senhor come, depois o senhor paga. Não, Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras, e se eu estiver devendo, eu não vou. Aí o velho ficou meio assim. Eu sei que eu comecei já, a porta já abriu, e eu vou entrar firme com aquele, não sei se ele é feiticeiro, se ele é macumbeiro, eu sei que Deus abriu uma porta, e eu falando de um pastor, que é desse jeito mesmo. Muita gente conheceu o pastor Isaac, não esse aqui, é outro Isaac. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, vamos orar, irmão. Tem muitos irmãos que sofrem de muito, e a sua oração pode ajudá-lo, e você pode ser abençoado pelo trabalho que ele está realizando. A sua contribuição, a sua oração vale muito, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, graças a Deus estamos chegando ao final do nosso culto. Eu só queria comunicar à igreja que amanhã, a partir das 8h45 da manhã, já estaremos aqui dando início. Amanhã nós vamos começar às 8h45 e possivelmente estaremos encerrando ao meio-dia. Nós não teremos aqui almoço e nem um período da tarde. Estaremos retornando às 18 horas para o culto à noite. Amanhã estará conosco também, além do pastor Cajaíbe, estará também o pastor Ariovaldo Ramos, estará aqui pregando a palavra de Deus pela manhã. Então eu queria convidar a todos que estiveram presentes hoje, que voltem amanhã participar de uma grande manhã missionária. E domingo, a partir das 8h45 também já estaremos aqui, e domingo iremos encerrar ao meio-dia. O pastor Ariovaldo estará conosco amanhã de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Então contaria com a presença de todos os irmãos que estivessem presentes aqui conosco, para nós seria uma grande bênção. O maestro, nosso irmão Rinaldo, está pedindo para reforçar, se for possível, a orquestra está conosco domingo de manhã. Para nós seria um prazer muito grande estar louvando ao Senhor juntamente com a orquestra. Sei que amanhã é difícil, sábado, muito trabalho, mas domingo, se vocês estiverem aqui, para nós será uma alegria muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês. A igreja se coloca em pé. Também está aí o pastor Sérgio, está com um projeto para a compra de um terreno lá na igreja do São Luís. Os irmãos passem lá, na banca lá da igreja do São Luís, e estudem lá o projeto e ajudem o pastor Sérgio também. Gostaria de chamar aqui o pastor Vicente, segundo vice-presidente, para que fizesse a oração final e desse a bênção apostólica também. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes nessa noite, que Deus recompense a vocês. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, te damos graça imensamente por tudo quanto o Senhor nos tem dado, pela oportunidade e o privilégio
de estar neste primeiro culto, Senhor, desta 6ª Conferência Internacional de Missão. Quero pedir a tua bênção, a tua graça sobre este trabalho. Senhor, seja conosco. Louvamos a ti por tudo que nós ouvimos nesta noite. E eu tenho por certo que o Senhor tem preparado esses dias para estar falando conosco, para estar nos enchendo da presença do teu Espírito. Senhor, continua com as tuas mãos estendidas, para a glória do nome de Jesus. É que nós oramos e pedimos essas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos juntos digamos amém. Aleluia. Deus abençoe.